parceiro do Esquina Cultural, professor Ricardo Rizzi. Por favor, palmas para ele, senhor. Do campo. E como homem do campo, ele não pensa muito, não está muito nas visões abstratas do mundo, da academia e tal. Na verdade, ele como homem do campo, ele é um homem sensível. E ele vê, ele sente, ele toca, e é na sensibilidade que ele conhece o mundo, né? Hoje a gente vive um mundo que muitas vezes é uma imagem, mas é uma imagem que não nos permite sentir as coisas assim de uma maneira profunda. O caieiro é aquele que vai tentar sentir o mundo de uma maneira profunda e tentar entender esse mundo, não pelo pensamento que pode ser enganado, pensamento que pode levar-nos a abstrações. Então, na verdade, eu estou até de chapéu porque o caieiro era o guardador de rebanho. Eu tenho um cajado, o ano passado eu fiz uma dramatização dessa poesia na escola, eu trazia um cajado, chapéu e tal. E ele, como guardador de rebanho, ele tem essa relação muito mais próxima da natureza. Então ele dizia assim, aqui tem um nome que talvez vocês não conheçam, mas já vou explicar para ficar um pouco, às vezes não fica claro, metafísica. O que é metafísica propriamente? O mundo físico é aquele que nós tocamos, sentimos. Metafísica é o mundo do pensamento, é esse mundo que para o caieiro é uma doença. Ele só pensa quando fica doente. A verdade está na sensibilidade. Então ele dizia um pouco assim, a metafísica é bastante em não pensar em nada. O que eu penso do mundo? Sei lá, se eu pensasse nisso, estaria adoecendo. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre a causa e efeitos, sobre a criação do mundo ou Deus? Para mim, o único mistério, se eu pensasse assim, seria como fechar os olhos e não pensar, e correr as cortinas da minha janela. Mas espera aí, as minhas janelas não têm cortinas. Os mistérios das coisas. Nós vivemos buscando os mistérios das coisas. Para mim, o único mistério está em haver aquele que pensa no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas quando abre os olhos, vê o sol e já não consegue pensar em mais nada. Sabe por quê? Porque o pensamento de todos os filósofos e de todos os poetas nada vale diante da luz do sol. A luz do sol é boa, é comum, ela não sabe o que faz. Metafísica, pensamento. Digam pra mim, que pensamento, que metafísica tem essas árvores? Há de serem verdes e copadas, de possuírem o seu ramo no seu tempo e dar o seu fruto no seu tempo? Mas que metafísica melhor do que a delas, que é de não saber para que vive, nem de saber que não sabe. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que tenha pessoas que pensam assim ainda. É como pensar acrescentado, pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. Sentido íntimo da natureza, sentido íntimo das coisas. Para mim não há sentido íntimo nenhum. Um exemplo, eu não acredito em Deus. Se Deus quisesse que eu acreditasse nele, ele entraria por aquela porta dentro e dizendo: aqui estou. Isso pode de fato soar estranho para aqueles que, não sabendo olhar para as coisas, não compreendem aqueles que falam delas. Mas se você me disser que Deus é as árvores, as flores, o sol e o luar, então eu acredito nele. Eu acredito nele a todo instante, e minha vida é toda uma devoção, uma missa, com os olhos e os ouvidos. Mas se Deus é as árvores, as flores, o sol, o luar, por que chamou eu Deus? Chamo-lhe árvores, flores, sol, luar, montes. Se Deus vem aparecer para mim como árvores, flores, montes, sol e luar, é que ele quer que eu entenda ele assim. Portanto, eu obedeço. Quem sou eu para saber mais de Deus do que Deus de si mesmo?
Obedeço vivendo espontaneamente como aquele que abre os olhos e vê o mundo, vê pessoas, vê o pulsar da vida. Assim, obedeço, amando Deus enquanto vejo o mundo, enquanto sinto o mundo. E amo Ele sem pensar nele, quando experimento os corpos e as cores. Obrigado.